Olá pessoal, nós vamos entrar agora no assunto de polímeros, dando continuidade aí na química orgânica. Vamos ver uma definição básica do que são chamados polímeros. Eles são compostos de elevada massa molecular. O que é massa molecular? Vocês se lembram lá da primeira série, da segunda série? Massa molecular é a massa da molécula. É a massa da molécula em gramas, geralmente. A gente trabalha essa massa molecular. Na verdade, a gente tem unidade de massa atômica e depois, fazendo a massa de um mol, a gente trabalha em gramas. Então, são compostos de uma massa molecular muito elevada. Eles são resultantes de reações químicas de polimerização. Então, essa é a ideia. São compostos de elevada massa molecular. Eles são o que a gente chama em química de macromoléculas. Macromoléculas são moléculas grandes. Eles são formados por unidades estruturais que a gente chama de monômeros. Então, a ideia é, um polímero é a junção de vários monômeros. Então, a ideia é assim, poli seria vários e meros partes. Então, a ideia é várias partes. Então, veja bem. Eu tenho um monômero, que é uma unidade isolada. Quando eu junto todos esses monômeros aqui, eu tenho um polímero. Então, veja, o polímero é esse cara aqui, ó, tudo conectado. Veja esse outro aqui, ó, tudo conectado. Então, eu conectei as minhas partes, eu tenho uma polimero, uma polipartes, várias partes. Então, essa é a ideia. São compostos grandes, de massa molecular elevada, formada por unidades menores, que eu chamo de monômeros. Um exemplo aqui, tetrafluoreto de vinila. Eu tenho, esse aqui é o meu monômero, e eu tenho N moléculas dessa, entendeu? Se eu tiver N moléculas, ou seja, inúmeras moléculas dessas, repetidas em sequência, eu tenho um polímero. O número de unidades repetidas da cadeia de uma macromolécula é essa letra N aqui. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui 1000. N vale 1000, significa que são 1000 unidades dessas sendo repetidas, sendo que cada unidade é um monômero e o todo é o meu polímero. Classificação dos polímeros. Eu tenho os polímeros naturais, né, que são, por exemplo, celulose, glicogênio, amido. Veja a unidade se repetindo, olha. Olha aqui, eu tenho essa parte, depois repete essa parte e repete essa parte. Veja que são unidades sequenciais sendo repetidas, as várias partes se juntando. Aqui também, no caso do glicogênio, eu tenho essa parte e essa parte. Então, molécula grande, essa com 3 partes, nesse corte aqui, e essa com 2 partes. Aqui eu tenho também o amido, olha, uma parte aqui, outra parte aqui, por aí vai, ó, outra parte aqui, outra parte aqui. Então, esse é um polímero, formado por pequenas unidades, que eu chamo de monômeros. Eu tenho os meus polímeros sintéticos. Eles são formados por reações em indústrias e são manipulados, na verdade. Por exemplo, eu tenho etileno aqui. O polietileno são várias unidades de etileno para formar o meu polímero etileno, que eu uso para fazer sintéticos, plásticos, enfim. Olha, o tetrafluoreto de vinila. Se eu tiver vários deles, N deles, eu tenho meu polímero para fazer, por exemplo, esses revestimentos dessas vasilhas aqui. O propileno é usado para fazer materiais de carenagem e plásticos mais resistentes. Então, eu vou ter vários desses caras aqui, N caras desse, para formar o meu polímero. E aqui embaixo nós temos o famoso PVC, esses tubos de PVC. Eu tenho várias unidades desses caras aqui para formar o meu polímero. Outra coisa importante são as estruturas moleculares dos polímeros. Eu tenho o polímero linear, muito simples. Ele é um polímero que você vai ver uma linha.
Veja, é uma linha só. São vários carbonos de maneira linear. Né? Veja o traço. Segue uma linha, né? Não tem muito segredo. Então, ele é linear por causa da sua característica em linha. E o teu ramificado, veja, o ramificado é parecido com a cadeia ramificada que a gente aprendeu lá na Química Orgânica, na introdução a hidrocarbonetos. Eu tenho uma linha aqui e tem algumas ramificações. Por exemplo, aqui, ó, né? E aqui também. Então, veja que a ramificação aqui, uma ramificação aqui, tá? Então, eu tenho o caminho, um polímero ramificado. O polímero em rede já é um pouco diferente. Ele já é entremeado, cheio de teias, assim, ó. Não tem uma lógica. Ele vai criando uma rede de estruturas, veja, estruturas que se conectam aqui, tem estruturas para cá, estruturas para cá, estruturas para cá, ele vai criando uma rede. Essa é a característica dele, não tem uma definição geométrica muito clara, é uma rede. Temos os homopolímeros. O que são os homopolímeros? São polímeros formados pela repetição de um único monômero. Então veja, esse monômero é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então eu tenho várias repetições de um mesmo monômero. Veja aqui, esse monômero aqui, ó, ele vai se repetindo, ele é igual. Ele é igual aqui. Ele é igual a infinitamente aqui, quanto tiver de composto. Então, homo por isso, formados pela repetição de um único monômero. Tem um monômero que se repete ao longo da cadeia. Copolímeros são polímeros formados por dois ou mais monômeros. Então, um monômero diferente, veja, um verde e um rosa, um verde e um rosa. Né? Então, aqui, eu tenho dos copolímeros, eu tenho o alternado, que alterna a estrutura, por exemplo. Vem esse cara, depois vem esse cara, depois volta o cara de novo do início, depois vem esse cara. Veja que é alternado, né? Ó, verde, rosa, verde, rosa. Essa estrutura, essa de novo, essa, entendeu? Vai alternando o meu composto. Eu tenho o polímero, copolímero, na verdade, randômico. Randômico dá a ideia de aleatoriedade, ou seja, não há nada padronizado. Veja que é rosa, verde, rosa, verde, 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 rosa, verde, rosa, rosa, entendeu? Então, não há uma sequência lógica, ele é aleatório, ele é randômico. Então, veja, essa estrutura aparece aqui, depois aparece aqui e já desaparece aqui. Já vem outra. E aqui já vem outra estrutura, e por aí vai. Então, ele não tem uma sequência lógica, como os outros. E eu tenho também o copolímero em bloco, que são blocos grandes de unidades que se conectam. Então, veja, eu tenho esse bloco aqui, veja que são dois monômeros, né? 1, 2, com esse blocão aqui, e óbvio, ele se repete aqui também. Enfim, eu vou ter blocos de dois monômeros, por exemplo, nesse caso. Pessoal, então, a aula de hoje, bem introdutória aos polímeros, você vai fazer um resumo sobre os polímeros, ressaltando o conceito, bem como sua classificação. Faça o resumo em tópico, coloque os asteriscos aí, a pontuação de 1, 2, 3, A, B, C, enfim. Faça o resuminho para a gente compreender aí essa parte introdutória dos polímeros. Próxima aula a gente já vem uma coisa mais de reação e a gente já vai para exercícios específicos. Beleza, galera? É isso aí, forte abraço.